todo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que ouvirem ou assistirem pelo YouTube peço que se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe e ative a opção de todas no sininho. A palavra de hoje se encontra no livro de Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos capítulo 9, e versículo 23 até o 29. Mais uma vez o Senhor me levou para esta palavra que tem o tema o jovem lunático. A palavra do Senhor vai nos dizer assim no versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Glória a Deus. O Senhor já começa no versículo 23, falando para o pai daquele jovem lunático: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então o Senhor quer nos falar hoje sobre fé. Se a nossa fé for grande, o Senhor disse que nós faremos obras maiores do que a que Ele fez aqui na terra. E olha que não foi pouca obra que o Senhor fez. No livro de João, Evangelho de João, vai dizer que o Senhor fez tanta obra que se juntasse todos os livros do mundo, todas as folhas do mundo para escrever, ainda não caberia. Ainda não caberia. Se juntasse todos os livros do mundo, não comportaria. Todos os papéis do mundo, todas as impressoras do mundo, não caberia todos os milagres que Jesus fez. Porque a maior parte dos milagres que Jesus fez não está na Bíblia Sagrada, porque foram muitos. Não tinha papel, não existe papel no mundo que possa anotar o tanto de milagres e maravilhas que Jesus fez aqui nesta terra. Durante os 3 anos e meio, a sua juventude, não sei, mas João afirma que nem todos os livros da terra, nem todos os papéis da terra não suportaria, não caberia o tanto de milagre que Jesus fez. Ele disse: se nós tivermos fé, ainda faremos milagres maiores do que o que ele fez. Nós falaremos para o monte: monte, mude-te daqui para ali, lance-te no mar, e assim o monte fará, obedecerá. Mas a nossa fé, infelizmente, é oscilante. Infelizmente, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Mas se nós agíssemos sempre por fé, não por loucura, mas por fé, aleluia, as coisas seriam diferentes na nossa vida. Seriam muito diferentes. Aleluia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes nós perdemos, ou a bênção demora de chegar até nós por falta de fé. Porque nós abrimos a boca, para abrir a boca e falar eu creio é fácil. É só dizer eu acredito é fácil. Você tem que ter essa certeza dentro do coração e ficar firmado na rocha, inabalável. Independente do que as pessoas falarem, a tua fé tem que permanecer inabalável. Você tem que ter certeza 100% daquilo que você crê, sem nenhuma sombra de dúvida. Não pode ter nenhuma dúvida, a dúvida não pode nem passar na tua mente. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela alegra a gente, ela anima a gente, ela nos dá certeza, nos dá convicção. Nós precisamos desta verdadeira fé para convivermos
dos dias de hoje, que são muito, muito, muito difíceis. Aleluia. Jesus diz tanto acerca da fé, né? Se nós pedirmos algo ao Pai e crermos, receberemos, se for da vontade dele. Aleluia. É que Jesus falou para eles que a fé deles era pouca. O pai do menino pediu ajuda aos discípulos e eles tentaram expulsar aquela legião, aquela casta, mas não saía. Um dos primeiros motivos por que não saiu. Primeiro Jesus falou, porque vocês não têm fé o suficiente. Aleluia. Em outras passagens, em outros evangelhos, Jesus vai falar isso. Porque vocês não tiveram fé. Não tiveram fé suficiente. Aleluia. Olha o que diz o versículo 18. E este, onde quer que o apanha, o despedaça-o o despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam, não conseguiram expulsar. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula. Está vendo? O que é incredulidade? É o oposto da fé. Quem é incrédulo é porque não tem fé. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo o menino. Jesus disse: ó geração incrédula. Isso aqui foi para quê? Para os discípulos. E é uma passagem, não sei qual é o evangelho, se foi Mateus ou se foi Lucas, Jesus fala claro para eles: porque não tendes fé o suficiente. Depois Jesus vai falar no final, porque também, além da fé, ainda faltava oração e jejum na vida deles. Jesus disse: ó geração incrédula, porque foram seus discípulos que tentaram e não conseguiu expulsar aquela legião. Aqui Jesus havia perguntado para ele: desde quando sucede isso? Aleluia. Ele disse: desde a sua juventude. Aleluia. No 17 diz: e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, a quem tem um espírito mudo. E ele explicou as causas, né, os sintomas que o filho sentia. E este, onde quer que o apanhe, o espírito maligno, quando apanha ele, despedaça-o, ele espuma, ele range os dentes, ele vai se secando, ele lança no fogo, lança na água, mas na frente vai falar. Quando Jesus perguntou ao pai dele, no versículo 21, e perguntou ao pai dele quanto tempo há que lhe sucede isto, e ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, aleluia. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus socorreu aquele homem porque ele pediu socorro. Ele disse: tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui está o que eu falei, que o pai falou, né? Que lançava ele no fogo, na água. Esse menino só estava vivo por um milagre, porque Deus tinha um plano na vida dele. E Deus queria manifestar a glória através da vida desse jovem. Porque o inimigo lançava ele no fogo, lançava na água, fazia tantas maldades com ele, despedaçava-o. Aleluia. Fazia ele espumar os dentes, fazia ele secar, tanta coisa, mas Deus tinha um projeto na vida dele. E o pai dele teve fé. Usou a fé para procurar os apóstolos, não deu certo, não conseguiram expulsar. Usou a fé novamente para procurar Jesus. E Jesus disse para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A mulher do fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, Jesus disse: vai, filha, porque a tua fé te salvou. Muitas vezes Jesus falou: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, porque se a pessoa não tivesse fé, não ia ter ele para ser
curado, para ser curada, para ser liberto, para ser liberta. Aleluia. E quando Jesus falou, e se tu podes crer, tudo é possível que crê. Vai dizer que logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Tá vendo? Até no momento que a gente crê, tem hora que a incredulidade vem. Porque ele estava crendo, mas ao mesmo tempo estava sendo incrédulo. Porque ele viu que os apóstolos não conseguiram. Na mente dele também havia dúvida. Ele pensava também que Jesus não poderia conseguir. Mas mesmo assim, a fé falou mais alto. Mesmo com a dúvida, ele falou: eu vou mesmo assim. Porque se os apóstolos não conseguiam, pode ser que ele consiga, porque ele é o mestre. E os servos não é maior do que o mestre, do que o seu senhor. Os servos são menor. Então, se os servos, ou seja, os menores não conseguiu, o Senhor, ele pode conseguir. Porque eu tenho ouvido a sua fama, eu tenho ouvido das obras que ele fez, que são incontáveis e inumeráveis, como eu falei que está escrito no livro de João, Evangelho de João. E ele usou a sua pouca fé que tinha, mas usou. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, sai dele. Eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus disse: sai dele, espírito mudo e surdo. Olha a revelação de Deus para Jesus. O Pai falou que tem um espírito mudo que possui ele, mas Deus revelou, falou para Jesus que havia também um espírito surdo, um espírito mudo e surdo. O Pai falou só do mudo, mas Jesus sabia também que ali havia um espírito surdo também. Aleluia. Jesus disse: espírito mudo e surdo, sai dele e não entres nunca mais. E o menino caiu como se estivesse morto, revolvendo-se. Aleluia. Mas não era morto, na verdade ele estava nascendo de novo. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Muitos achavam que o menino havia morrido, mas verdadeiramente ele estava sendo liberto naquele momento, porque Jesus pegou na sua mão e levantou ele. Ele estava mais vivo do que nunca, liberto, são e curado das enfermidades e liberto dos demônios, do espírito maligno que habitava nele, o espírito mudo e surdo. E havia ali também uma legião, que Jesus vai explicar depois que ali era uma casta, não era somente um espírito mudo e surdo. Jesus, sendo filho de Deus, todas as coisas Deus revelava para ele. Então Jesus sabia que ali havia um espírito mudo e outro espírito surdo, e havia uma legião, uma casta que estava na vida daquele jovem. Aleluia. E quando os discípulos entraram em casa, os discípulos perguntaram: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Jesus fez o milagre. Falou que a gente tem que ter fé. Depois completou com mais 2 elementos que não pode faltar na vida do cristão: jejum e oração. Esses 3 pilares são muito fortes na vida espiritual, principalmente a fé, porque sem fé, como diz a palavra, é impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé, e nós temos que agradar a Deus. Depois a oração santifica o nosso corpo e mortifica essa carne que nós temos, que é inclinada ao pecado. A oração e o jejum. O jejum mortifica a carne, santifica o corpo, e a oração nos aproxima de Deus, e a fé faz a gente agradar a Deus. Então essas 3 coisas não podem faltar na vida de um servo e de uma serva de Deus. Mas a fé é muito importante, que através da fé nós vemos o impossível acontecer diante dos nossos olhos. Então que nunca percamos a nossa fé, e nem a nossa vida de oração e de jejum também. Se não tem vida de oração e de jejum, comece a ter a partir de hoje, e a ter fé no Senhor, porque Ele é poderoso
para fazer todas as coisas para o nosso bem. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.